Queridos, tudo bem com vocês, gente? Eu espero que todos estejam bem. Vim aqui para conversar com vocês um pouquinho sobre esse poema do Alfonso de Guimarães. O nome dele está lá no final com S, A Catedral. É um dos poemas mais icônicos do Alfonso. Acho que tem três poemas que sempre aparecem nos vestibulares dele. É esse, o Hão de Chorar por Ela os Cinamomos, e Ismalha, que de longe, assim, disparado, deve ser o maior, o mais conhecido, o mais trabalhado de todos eles. Este, A Catedral, como você já sabe, Alfonso de Guimarães é um poeta do simbolismo no Brasil, e ele traz esse tom poético, simbolista, aquele poema que não é o parnasiano, não é o descritivo, não é o objetivo, é aquele poema que apela muito para a subjetividade, às vezes um tom meio espiritual, muito religioso. Esse tema mostra muito a formação e a influência católica do Alfonso de Guimarães. E é um poema também que traz assim um tom um tanto quanto, eu diria assim, lúgubre, né? Um tom pessimista a respeito da realidade da vida. Isso partindo de uma interpretação poética possível, onde a gente interpreta o poema como o processo da vida. Você tem que lembrar que poesia simbolista, a intenção da poesia é fazer você gerar possibilidades de interpretação que fujam da obviedade, né? O poema diz uma coisa, mas o que ele está dizendo com isso que ele diz? E é nessa forma simbolista de ver e de ler que a gente consegue perceber alguns elementos dessa estética muito presentes aqui no caso do Brasil, na escrita do Alfonso de Guimarães. Tem que lembrar, pessoal, que o Alfonso de Guimarães foi muito marcado na sua produção por duas características bem evidentes. A sua religiosidade católica, ele era um católico, então muito dessas referências do pensamento religioso católico aparecem no poema dele. E o outro, a perda da Constança, né? Uma noiva que ele teve muito novo, aos 18 anos, ela morreu, e essa presença ou essa ausência, para falar melhor, né? Essa ausência de Constança foi sempre marcante, de uma forma espiritualizada, de uma forma simbólica, nos seus poemas. Depois, assim, mais tarde, ele chega a casar, vai ter a esposa dele e tal, mas essa figura da Constança vai ser uma figura que inspira muito, né? Nesse poema Catedral, esse elemento religioso me parece ser mais evidente na produção poética. Então vamos ler o poema primeiro, para depois a gente conversar sobre ele. O poema começa assim: entre brumas, ao longe, surge a aurora. O hialino orvalho aos poucos se evapora. Agoniza o arrebol. A catedral ebúrnea do meu sonho aparece na paz do céu risonho, toda branca de sol. E o sino canta em lúgubres responsos: pobre Alfonsos, pobre Alfonsos. O astro glorioso segue eterna estrada. Uma áurea seta lhe cintila em cada refulgente raio de luz. A catedral ebúrnea dos meus sonhos, do meu sonho, onde os meus olhos tão cansados ponho, recebe a bênção de Jesus. E o sino clama em lúgubres responsos: pobre Alfonsos, pobre Alfonsos. Por entre lírios e lilazes desce a tarde esquiva. Amargurada prece põe-se a luz a rezar. A catedral ebúrnea do meu sonho aparece na paz do céu tristonho, toda branca de luar. E o sino chora em lúgubres responsos: pobre Alfonsos, pobre Alfonsos. O céu é todo trevas, o vento uiva. Do relâmpago a cabeleira ruiva vem açoitar o rosto meu. A catedral ebúrnea do meu sonho afunda-se no caos do céu medonho, como um astro que já morreu. E o sino geme em lúgubres responsos: pobre Alfonsos, pobre Alfonsos. Gente, primeira coisa, né? É um poema que você percebe claramente 4 estrofes. Cada estrofe tem uma sequência de 6 versos e tem tem uma estrofe de refrão, que são sempre 2 versos do sino cantando pobre Alfonsos, pobre Alfonsos. Na abertura de cada estrofe, na segunda parte, aqui ó, o 4º verso, ele sempre vai falar a catedral ebúrnea do meu sonho. Sempre esse verso abre a segunda parte da estrofe, de cada uma das estrofes. E ebúrnea, gente, é branco, é cor de marfim, né? Então essa ideia do branco, essa ideia da branco sinaliza
claridade, pureza, aquela coisa da espiritualidade, da perfeição. Então esse elemento de simbolismo aparece aqui na cor, que é muito comum para retratar essa ideia de pureza, de espiritualidade, de perfeição, de idealização das coisas. E a outra coisa que você deve lembrar também, perceber, já evidente, é o refrão. Fechando cada uma das estrofes, você tem um refrão do sino que canta, e é sempre o mesmo cântico: pobre Alfonsos, pobre Alfonsos. Então, independente do momento que a estrofe está tratando, o refrão sempre tem esse toque triste, de pobre, né, de coitado, do Alfonsos. Você vê pela sinalização do próprio nome, que tem, portanto, uma identificação aqui do eu lírico com o próprio poeta. O Alfonsos, ele não criou uma figura lírica distinta, ele próprio se coloca, né, nesse tom do poema como sendo uma espécie de destinatário da produção poética, e ele como alguém sofrido na sua condição, daí o sino tocar sempre pobre Alfonsos, pobre Alfonsos. A outra coisa que é legal de perceber nesse poema é que você vê nele uma metáfora, eu diria assim, ou uma alegoria, se você quiser. Para mim, esse é o símbolo mais evidente dele, o símbolo do ciclo da vida, né? Você tem na primeira estrofe um momento, na segunda estrofe outro momento, na terceira estrofe outro momento, na quarta estrofe outro momento. Assim, uma leitura mais direta parece indicar, obviamente, os momentos do dia. O primeiro momento, você está vendo aqui, a aurora está surgindo, aquela cor, ele fala do arrebol que agoniza. O arrebol é aquela cor que vai tomando as colorações mais vivas quando o dia está iniciando ou terminando. Então, nesse caso, o arrebol é essa luz de início de dia que vai sumindo conforme o sol vai se levantando, vai ficando mais presente, né? Então você vê que ele começa, vamos chamar assim, né, com o período da manhã. Aí depois ele vai para o meio-dia, o astro glorioso segue a eterna estrada, é o sol percorrendo o seu círculo, né, de uma ponta a outra, do oriente ao ocidente. E ele fala que cintila, refulgente raio de luz, então parece aquela ideia do sol a pino, né, do sol mais intenso. E, mais uma vez, a catedral aparecendo. Na terceira estrofe, ele já vai colocando a coloração do fim do dia: lírios e lilazes desce a tarde esquiva. Então o dia está terminando, o anoitecer está vindo. Ele faz referência também, no caso, a catedral toda branca de luar, então já é o luar da noite, né? A noite já se levantou, a lua já está no céu. E no final do poema, você tem, parece que uma noite que é tomada pela tempestade. Você tem uma cena quase que apocalíptica na quarta estrofe, do relâmpago, da catedral se afundando no céu medonho como astro que já morreu, e o sino gemendo mais uma vez. A gente bem pode entender, numa forma mais literal, que ele está falando sobre o percurso de um dia, e essa imagem da catedral, né, a personagem que vai refletindo esses ciclos do dia, né? Desde a manhã, meio-dia, tarde, à noite. E também o sino da catedral, que é o sino que toca o pobre Alfonsos, né? Esse sino que se manifesta aí audivelmente num toque que ele associa como um toque de melancolia, de tristeza pela vida dele. Então, o que a gente percebe é que, independente do momento do dia, mesmo que o dia pareça estar bom, olha aqui o período da manhã, né? A catedral aparece no céu risonho, toda branca de sol, mas o sino toca já desde cedo: pobre Alfonsos, pobre Alfonsos. E assim no percorrer do dia. O dia, gente, sempre é usado na poesia, né? Sempre não, né? Mas pode ser usado com muita frequência como uma metáfora da vida. Então, a gente pode ver aqui, nessa primeira estrofe, o amanhecer da vida, o início da vida, seus primeiros anos, quando as preocupações do mundo não são tantas. E aí você pode olhar esse olhar mais positivo, o céu risonho, porque você ainda não entende muito das preocupações da vida. Mas mesmo assim, o sino toca: pobre Alfonsos, porque talvez ele não perceba, na sua ignorância infantil, o que é o sofrimento da vida que lhe está aguardando, como aguarda a todos nós. Aí você já vê nesse segunda estrofe, eu chamei assim o meio-dia, que é o meio da vida, né?
E ele está falando sobre ali agora você já sente o sol mais inclemente. Gente, a gente está em Manaus. A gente está sentindo aqui esse sol inclemente mais do que nunca. O calor, o desgaste, né? Então a vida chegando àqueles momentos em que passou a infância. Agora chegaram preocupações, chegaram perturbações, chegaram dificuldades, chegou esse sol inclemente e ele fala, né, mais uma vez da catedral. E vê que a catedral sempre está branca, né? A catedral simboliza talvez esse apego religioso, essa busca do significado religioso que sempre está presente ali na vida do Alfonso, né? E ele diz que nesse período já das perturbações da vida, da sua juventude, ele coloca os olhos na catedral, olhos tão cansados já, porque a vida, né, desgasta a gente, e ele recebe as bênçãos. Então vê que o elemento fé renovando a força dele para viver o dia a dia, mas o sino respondendo: pobre Alfonso, porque agora ele já está sentindo as dores da vida, como ele não percebia. Primeiro ele foi pobre porque era ignorante, agora ele é pobre porque essa ignorância se acabou. Ele percebe, ele sente as dores do viver como qualquer ser humano. Na terceira estrofe é o período já em que o dia vai declinando, a vida também vai declinando. Então nessa metáfora é a tarde da vida, né? Quando a gente já passa daquele ciclo do auge da sua virilidade, da sua força, do seu vigor, já começam a vir os cansaços, não só da vida, mas também do corpo, da falta de rigidez, da falta de firmeza, né? Os anos começam a pesar. Então, olha aí o ocaso da vida, né? Ele saindo desse período de juventude, entrando talvez na vida adulta, caminhando para a velhice. Então ele fala que chegou esse momento, ó, a tarde esquiva, a amargurada prece, a luz a rezar, e a catedral já aparece no céu tristonho. O céu agora é tristonho porque ele está acompanhando essa opacidade da vida, nessa vida que está agora numa rota não mais de ascensão, e sim na rota de declínio. E por fim, essa forma apocalíptica da noite, porque para todos nós muitas vezes parece assim um momento de juízo, que é o momento do final da vida. Independente de como nós partimos dessa vida, nós pensamos nesse momento como um momento apocalíptico, um momento de desfecho, um momento em que o que seja o significado que tenha sido dado para essa vida, ela vai encerrar. Então daí ele falar, né, da noite, da escuridão, da tempestade, os raios, da toda aquelas cenas de fim de mundo, porque numa certa forma é o fim do seu mundo, da sua realidade, do seu viver. E aí junto, e assim, talvez seja a cena mais decadente, eu acho, da obra, né? Porque até a catedral se desfaz. Ela que esteve sempre ali, né, a catedral ebúrnea do meu sonho, esteve presente em todos os momentos, mas agora acabou-se, inclusive, essa presença do referencial religioso que ele tem, porque o seu momento de vida foi extinto, a morte veio. E aí, com esse elemento, você tem o céu medonho e a catedral como um astro que já morreu, porque a própria vida do eu lírico e do Alfonso Guimarães se encerrou. E é por isso que, mais uma vez, o sino toca agora, né, pobre Alfonso, porque seja lá o que ele tenha vivido, experimentado, isso se encerrou. A vida chegou ao fim. Então você vê que é um poema que a gente pode pensar nele nesse tom de um poema que retrata a experiência de vida e retrata nesse tom, como eu falei para vocês, meio melancólico, meio pessimista. Não posso fazer você deixar de perceber que no refrão há uma gradação muito curiosa, que também reforça essa ideia do ciclo da vida sendo alegorizado aí. No primeiro refrão, eu estou colocando aqui para vocês verem no destaque em cima, o sino canta. No segundo refrão, o sino clama. Então já saiu aquele momento alegre, já começou a ver, porque quando você clama é um pedido, é um socorro que você está expressando. Depois, o sino chora.
E depois o sino geme, que é mais do que um choro, né? Um choro sofrido, um choro sentido, um choro assim quase que desesperado. Então você percebe que nessa beleza do poema, essa ideia de uma vida que vai se decompondo, se desfazendo, vai seguindo o seu percurso natural até chegar ao desfecho trágico, que é o seu próprio encerramento, com esse referencial religioso. Então você vê que é uma vida devota, porque ele coloca como símbolo de todas as marcas da vida a catedral. Então a catedral, inclusive esse é o nome do poema, né? Parece que ele olha para o referencial religioso como referencial de significado da vida. E a catedral é sempre a catedral ebúrnea do meu sonho. Talvez então não seja uma catedral literalmente, mas sim como ele imagina de maneira mais perfeita a expressão de espiritualidade. Por isso que ela é ebúrnea, ela é branca, e por isso que talvez que ela seja do sonho, porque no sonho a gente idealiza, a gente torna perfeito aquilo que no mundo é algo que tem as suas imperfeições. E é claro, né, no final do poema a catedral se desfaz, porque, assim interpreto eu, a própria vida do eu lírico também está se desfazendo. É isso, queridos, eu espero que você tenha gostado aí do poema do Afonso de Guimarães, A Catedral, e a gente se vê num outro momento com um outro poema para a gente conversar, tá bom? Muito obrigado, Deus abençoe vocês, tenha um ótimo dia.